Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Você sabe que o nosso programa é um programa que traz informações das mais diversas áreas da saúde. E hoje nós vamos estar conversando aqui, falando um assunto, numa evolução. Vocês sabem que a saúde, a medicina, a ciência tem evoluído muito em todas as áreas. E não é diferente também na área da fisioterapia. E hoje nós vamos falar sobre microfisioterapia. O que é isso? Você já ouviu falar disso? Nós vamos estar falando hoje com a professora Rosânia Moreira. Ela já foi professora da nossa Faculdade de Fisioterapia aqui da Uniararas e hoje trabalha mais na nível particular, privado, né? E ela que vai estar falando sobre essa inovação, dessa novidade, esse avanço e essa evolução na área do tratamento da fisioterapia. Rosânia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, nos brindando aí com as suas informações. Sei que você é uma professora muito atualizada. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Adoro o que eu faço e poder divulgar, poder falar sobre aquilo pelo meu trabalho, eu acho que é um maior prazer. E isso aí, realmente, você falou uma coisa muito importante, você adora o que você faz. Isso aí, nada mais, isso realmente motiva, a gente sabe que quem faz o que trabalha, faz o que gosta, realmente faz muito bem feito. Mas já introduzindo o assunto, Rosânia, a evolução da fisioterapia continua também como em todas as áreas, né? Sim. E você falava um dia desse comigo sobre essa questão da microfisioterapia. Sim. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, então já introduzindo, parece que você trouxe algumas imagens, então fica à vontade assim e já dando uma introdução ao assunto. Sim. A microfisioterapia é uma técnica bem nova. Em termos de pesquisa, tem mais ou menos desde os anos 80, então aí 30 e tantos anos. Começou na França, com uma busca de dois pesquisadores, um fisioterapeuta, o Benini, e um fisioterapeuta, mas também psicólogo e teólogo, o Grosjean, que tinham questionavam-se sobre o porquê as pessoas repetem comportamentos ou porquê as pessoas repetem sofrimentos. E, então, esse foi o questionamento dos dois. Eu não sei se a produção pode passar. Sim, a produção pode já passar os slides, que aí já a professora Rosânia pode estar já nos dando... Olha, então, né, esse é o símbolo que a gente usa da microfisioterapia, né, e aqui tem, então, esse começo, dizendo, então, do início do trabalho dos dois, da pesquisa dos dois. A gente fala assim que trabalha em cima da embriogênese e a filogênese, é uma palavra mais complicada, mas no sentido que, dentro da pesquisa deles, eles viram que, à medida que o tempo, que as pessoas tinham essas dores e esses sintomas e essas queixas pessoais, elas tinham relação entre a questão emocional e a questão física. E não era só o que tinha a ver, por exemplo, com a inervação, com o que a gente chama de metâmeros, né, na medicina tradicional, e sim com o desenvolvimento embrionário. Então, por isso que a gente usa essa palavrinha ali, mas é por isso. As pessoas acabam tendo uma relação da sua dor com a emoção e com os sintomas que ela teve ou que ela sentiu no período da doença. Então, simplificando, se ela tem, por exemplo, uma tristeza muito grande, uma mágoa, ela acaba fazendo uma lesão no pulmão. E aí, tendo essa lesão no pulmão, ela não necessariamente pode ter um problema pulmonar, como sim uma área do corpo relacionada ao pulmão dentro desse desenvolvimento embrionário, que está relacionado com vértebras cervicais, no pé do pescoço, mais ou menos, C5, C6, e que se irradia para uma região do braço. Então, às vezes, muitas pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, essa dor está relacionada com uma lesão na cervical, mas também com uma mágoa, com uma tristeza que teve há muito tempo atrás. Então, é desse jeito que a gente trabalha, buscando a causa, o sintoma, a dor, mas ao mesmo tempo, desde quando isso existe. Então, normalmente tem problemas desde o período gestacional, que a gente consegue trabalhar, até hoje. Achei muito interessante porque me parece uma visão mais holística, né? Quer dizer, vendo o ser humano, o paciente como um todo, e hoje que a gente sabe realmente o emocional, né? A psique, isso aí interfere muito no
na nossa vida, em tudo que a gente faz, né? Sim. E realmente eu acho que foi assim, a fisioterapia foi buscar também essa complementação na ação, né? Do tratamento. Tanto que a gente diz que um dos princípios da microfísio é semelhante ao da homeopatia, que é similitude, ou seja, tratar a lesão pela lesão. Então a gente vai direto onde foi gerada essa lesão e trata ali, e ao mesmo tempo a sensação e o tratamento é infinitesimal, palavra difícil. E é assim, porque assim como a homeopatia são doses pequenas, a microfisioterapia é delicada, é sutil, né? Eu acho que tem ainda imagem, tem uma imagem que tem o Grosjean e o Benini, que são os dois criadores, e em seguida tem aí algumas imagens que mostram um fisioterapeuta tratando. Vamos ver se eles conseguem. Vou pedir se a produção puder passar já a próxima slide. E aí a gente vai estar... Isso aí. Isso, olha, a mão é bem sutil. Aí fala dos princípios, né, da homeopatia, que é a dose pequena e ao mesmo tempo tratar a lesão pela lesão. Pode passar o próximo. E aí, olha, a pessoa está com roupa, embora a gente fale que a gente trata bem a pele, é bem sutil, mas a gente consegue perceber isso. É interessante porque tem em determinados momentos, quando a pessoa me vê trabalhando, fala, nossa, é sutil demais. Mas quando a pessoa sente, durante o tratamento, ela consegue sentir o quanto o corpo fica preso e rígido naquela situação. Então, aí tem algumas indicações, e quando eu comecei a trabalhar foi interessante, Eliseu, porque sabe, essa vida de professora, você tem a vida um pouquinho mais cética, né? Você tem que provar tudo, você tem que pesquisar para ter certeza daquilo que você está fazendo. E quando eu fui fazer o curso pela primeira vez, eu falei, gente, isso é muito mágico, eu não sei se eu acredito nisso. E aí eu tive a parceria da doutora Ana, que é uma pediatra aqui em Araras, e que falou assim para mim, vamos ver com meus bebês. Não tem como a gente sugestionar um bebê, né? Então nós pegamos 30 bebês recém-nascidos da doutora Ana e fizemos um duplo cego. Ela não sabia quem eu estava tratando, eu não sabia o que remédio ela estava dando, e nisso nós descobrimos, depois de feito esses 30 atendimentos, quer dizer, essas 30 crianças sendo atendidas, nós vimos que o resultado do tratamento dela e do meu foi mais rápido. Então, juntando a microfisioterapia com a medicina alopática que ela aplicava nessas crianças, o resultado foi mais rápido. Então, eram todas crianças que tinham o mesmo sintoma, eram todas crianças com refluxo gastroesofágico, todos recém-nascidos, então o mais velho acho que tinha 3 ou 4 meses, então eram as crianças bem pequenininhas, então não tinha como dizer que a criança foi sugestionada pelo tratamento. Foi aí que eu me fortaleci. Falei, então eu acho que eu preciso ver isso melhor. Eu achei interessante, porque quando a gente fala em fisioterapia, a gente pensa logo em alguma coisa da motricidade, de reabilitação, de dores, quer dizer, sintomas mais ligados ao aparelho ósseo muscular. Sim. Né? Uhum. Mas vi que você citou que essa pesquisa, esse trabalho duplo cego, você pegou um sintoma gastrointestinal, quer dizer, no caso de refluxo, sim, né? Quer dizer, então, é essa visão mais ampla, mais profunda, sim, que a microfisioterapia ela está atuando. Sim, porque na verdade, o que nós descobrimos, né, nesse trabalho, que a criança, ao nascer, sofre uma tensão na região cervical muito bem alta, na divisão entre a cervical e o crânio, e essa musculatura também, dentro do desenvolvimento embrionário, tem uma relação com o esôfago. Então, tratando essa musculatura da cervical, eu melhorei o refluxo das crianças, claro, junto com o tratamento que a doutora Ana estava aplicando. Porque, na verdade, a microfísio ela não é por si só. Ela não é uma doença, uma técnica que se propõe a ser curativa, não. Ela é paralela à medicina. Então, ela não impede da criança estar tomando, quer dizer, do indivíduo estar tomando qualquer remédio, fazendo qualquer tipo de tratamento, psicoterapia ou mesmo uma cirurgia, não. Só facilita ao corpo dar uma resposta melhor àquele tratamento. A autocura, que nós chamamos. E nessa sua explicação agora, Rosane, eu achei interessante porque realmente vocês estão buscando coisas que são muito mais além até da nossa percepção
no dia a dia. Isso, Geral, porque, sim. por exemplo, eu, na minha início de formação, eu fiz muito parto. Sim. E você estava falando, eu estava me lembrando, às vezes, na hora da retirada, num parto normal, por Sim. exemplo, na hora da retirada do feto, da criança, Sim. né? Você faz algumas manobras de retirada da cabeça para sair. Sim, E tem algumas claro. crianças que saem fácil e tem outras que saem mais Sai difícil. mais difícil. Principalmente na primeiro parto, Certo. na primeira Gestação. gestação. Quer dizer, e aquilo, você falou, um detalhe que nunca passou, quer dizer, que aquela manobra pode estar gerando uma luxação, Uma alguma tensão coisa, uma grande, tensão sim, na criança e que vai gerar, inclusive, como você falou, no caso, a questão do refluxo gastroesofágico. E assim, por exemplo, daí, a partir disso, né, nós começamos a trabalhar com outras crianças. Então, já que eu estava nas crianças, eu fui ficando. Então, criança que não dorme bem, criança muito agitada, criança com problema de aprendizagem. E aí eu fui crescendo. Aí me deu, então, um estalo de trabalhar junto com as crianças que ficam no abrigo das meninas, ali com as irmãs canossianas. Então, nós sentimos isso também com as irmãs, que era possível de trabalhar, inclusive essa parte emocional. Então, eu diminuí um pouco a ansiedade daquelas meninas que estão ali abrigadas, esperando uma resolução judicial para o destino de vida delas. E aí trabalhamos com adolescentes, e aí então foi ampliando, o que me dá muita satisfação, porque dá para trabalhar de uma forma sutil, complementar a qualquer outra doença, a qualquer outra patologia, qualquer outra queixa, todo tipo de paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente em Leme que deve estar completando 100 anos esse ano, né, que fez um tratamento muito interessante por conta de perda de filho, perda de esposa. Ele foi perdendo, né? Uma pessoa que já tem 100 anos, longevo assim, ele foi perdendo as pessoas. Ele foi ficando sozinho, então ele só tem a empregada. Então, e uma filha que mora bem distante. Então, umas histórias muito interessantes que eu tenho visto, sabe? Exatamente assim, você melhora física e emocionalmente. É muito interessante. Você pega um sintoma clínico, um sintoma, por exemplo, como você falou, osteomuscular e um sintoma emocional. Bem interessante. E você estava dando as explicações, falando aí, inclusive, desse início de pesquisa, de trabalho, de avaliação sua com crianças, e eu já estava me preparando para te perguntar a sua relação, e os adultos, né? E você já me saiu para um outro extremo, que foi lá de 100 anos. Quer dizer, então eu já vi que realmente a abrangência hoje, é claro, desde um recém-nato até um quase, não... Um longevo. Um longevo, 100 anos, né? Sim. Que você tem essa atuação. E aí, agora, então, mas você tem atuado, então, com adultos também hoje, Sim. quer dizer, a maioria, vamos dizer assim, das patologias, o que você tem pego mais, o que você tem atuado mais, assim, e com resultados, você tem alguma coisa, assim, da sua prática mesmo diária? Tem muita queixa de dor lombar, dor cervical, mas eu acho que a grande queixa, Eliseu, é sobre a questão emocional. Muita gente com depressão, muita gente com pânico, muita gente ansiosa, muito mal-humorada. Eu acho interessante porque eles se queixam de ser mal-humorado. Minha mulher reclama muito, meu filho reclama muito, eu não tenho paciência com as pessoas. Junto com isso, questões pessoais do tipo, eu não tenho iniciativa para as coisas, eu tenho muito medo e insegurança de tomar atitudes. Adolescentes naquele período pré-vestibular, que também se sente muito inseguro, também se sente perdido por um rumo de vida. Olha, todo tipo de queixa. E é interessante porque, às vezes, por exemplo, ontem eu atendi uma senhora muito interessante. A queixa dela era o problema familiar, problema de relacionamento com o marido, com o filho, estava super perdida. Esse era o foco. Aí, na segunda sessão, ela já me contou que ela tinha problema hormonal, que ela já tinha tido um tumor de mama. Aí, ela me contou uma segunda parte. Ontem, que foi a terceira sessão, ela disse que o relacionamento familiar está entrando num eixo, que ela está conseguindo ter um pouquinho mais de equilíbrio na hora de resolver as coisas, mas se sente mais sensata. Também diminuiu essa ansiedade em cima de toda a história hormonal que ela tinha. Aí ela me contou que ela sofre terrivelmente de problema na cervical. Então você vê, ela veio com foco e à medida que a gente foi atendendo, foi aparecendo e ela se sentiu à vontade de se queixar de tudo. Então é todo tipo de paciente, todo tipo de queixa. Rosane, na abordagem que você faz aos pacientes, como você está assim, atuando então mais, você está trazendo
esse avanço, esse outro desdobramento da fisioterapia, você chega para o paciente, você chega a conversar, a informar se você vai usar a fisioterapia até hoje mais tradicional ou se você vai fazer a microfisioterapia. Como é que é esse entendimento, essa coisa com o paciente? Eu digo assim, porque tem muitas pessoas em casa assim, mas eu fui lá no fisioterapeuta, ele aplicou lá determinados tipos de orientações, de exercícios, de aparelhos, de equipamentos e tudo. Isso. E como é que então é essa, já que isso é uma coisa nova, então como é que é isso? Normalmente o paciente me procura para microfísio. De alguma forma ele teve informação, né? Então, o que não impede de eu também selecionar algum outro tratamento para ele. Não, seria legal de você fazer uma fisio tradicional aqui, começar a nadar, começar a fazer exercício que vai ser bom para essa região do teu corpo. Seria legal você ir para a psicoterapia, acho que você devia consultar um médico porque isso aqui precisa de um diagnóstico melhor. Então esse tipo de orientação faz parte. Se for o caso de fazer uma fisio tradicional, mesmo que seja uma osteopatia, um pilates, alguma outra coisa que a gente também trabalha, também oriento. Mas a microfísio a gente faz 3 sessões. E é uma ao mês. Então, você vê que ela é bem específica. Você até adiantou, porque a próxima pergunta minha seria justamente com relação a isso. Como é que é o tratamento? Quer dizer, quantas sessões? Como é que é isso? Então, inicialmente, quer dizer, a proposta é de 3 sessões? A proposta inicial são 3 sessões. Eventualmente fazemos uma 4ª. Tem algumas pessoas que eu brinco que são meio viciadas, então elas querem voltar. A cada 6 meses me ligam e falam que se mantém mais segura. Tudo bem, mas a proposta inicial são 3 sessões com intervalo entre 4 e 6 semanas. Isso tudo depende de como o corpo dela reage. Então, voltando um pouquinho aí na teoria, são cicatrizes que a gente chama, que ficam guardadas no inconsciente e à medida que a gente trabalha, é como se eu desse uma informação para esse inconsciente de que aquela lesão, aquele fato não existe mais. É o mesmo que a psicoterapia faz. Traz o problema antigo à realidade, para hoje, para você elaborar de novo uma saída ou entender de uma forma diferente, já que o tempo passou, só que a gente faz isso com o toque. Faz isso numa conversa inconsciente através do toque. E aí eu preciso desse tempo para o corpo se recuperar, tanto no sentido emocional quanto no sentido físico. É uma reorganização estrutural daquele tecido. Então, é uma memória celular que a gente trabalha. Então, eu preciso desse tempo. Então, o intervalo entre uma sessão e outra em torno de 4 a 6 semanas. 4 a 6, quer dizer, um mês e meio, mais ou menos. Então, e a proposta sua, quando você chega, o seu paciente informa o sintoma, a queixa dele, você já coloca isso, nós vamos fazer assim, vão ser 3 sessões, com intervalo mais ou menos, é mais ou menos isso que acontece. Sim. É dessa forma. Às vezes algum paciente me chega e fala assim, olha, eu ouvi dizer que você faz isso, mas eu queria fazer isso. Por exemplo, um RPG ou uma terapia manual. Ok, fazemos o tratamento, aí eu explico o que é microfísio. Se ele quiser inserir no tratamento dele a microfísio, fazemos também. Mas isso é bem à vontade, né? Porque são técnicas aplicadas. Então, eu tenho que oferecer ao paciente aquilo que eu tenho de bagagem, aquilo que eu tenho dentro da minha mochila de tratamento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar liberdade a ele de escolher o tratamento que ele quer. Então, mas normalmente as pessoas gostam, aprovam e sentem o efeito dela e isso eu acho prazeroso. Rosânia, eu não sei se você trouxe mais algumas imagens para explicar não, ou não, eu acho era que só tem aquelas? mais isso, porque, na verdade, é uma aulinha, né, uma teoria daquilo que nós estamos falando. Tem algumas imagens tratando com homem, mulher e criança, mas é basicamente isso. Sim. As imagens são essas. Olha, com uma moça e aí com um bebê, só para dizer dessa questão da idade, né? Aplicável a qualquer idade, a qualquer tipo de patologia, a qualquer queixa, em qualquer momento da vida. É assim. Ok. Os resultados, né? Quer dizer, como é que você avalia, né, o resultado? Quer dizer, o paciente já da primeira sessão, já para a segunda, ele já lhe traz algumas informações? Você tem necessidade de nesse feedback aí? Como é que é essa questão aí dos resultados, né?
Bom, a gente que trabalha com doente, a gente sabe, né? Cada um reage de uma forma diferente. Tem gente que reage super bem no primeiro medicamento que você dá. Tem gente como eu, né, Eliseu, que demorou a reagir ao tratamento. Então, depende, isso é muito pessoal. Por outro lado, é o feedback que o próprio paciente me deu. Ontem, por exemplo, eu tratei de uma pessoa que tem um tumor de pele, e aí ela comentou comigo, né? Ela faz tratamento em São Paulo, o oncologista dela é de São Paulo, e aí disse que o oncologista falou para ela, nossa, de repente melhorou tanto comparado ao mês anterior. E ela só tinha feito uma sessão de micro. Então ela falou assim, olha, eu não sei se eu acredito ou não nesse tratamento, mas o meu médico fez a seguinte observação, nossa, você melhorou muito a partir, que até então a pomada que estava usando, o tratamento que estava sendo feito, não tinha um resultado tão bom quanto o que ele teve nesse último mês. Então ele falou, coincidência ou não, o resultado foi melhor. Então isso, mas é da pessoa, melhorou a dor, melhorou o desconforto, eu durmo melhor, embora tenha dor assim, então a gente continua tratando. Porque o corpo, ele me dá o conhecimento, me dá a permissão de trabalhar com as lesões que houveram, que ele tem condição de tratar. Então, ele me dá isso em três oportunidades. Então, eu não tenho como objetivamente, por exemplo, procurar assim, quando esse paciente teve uma dor cervical na vida dele. Não, o que ele vai me dar é uma lesão que aconteceu e que está relacionado com essa cervical e que pode estar associado a um trauma emocional, a uma dor afetiva, a uma mágoa muito grande, a uma tristeza, a uma dificuldade de autoafirmação, então um momento de perda da autoestima. Então, é interessante, Eliseu. Você que está em casa, ligou agora na Rede Opinião, nós estamos entrevistando aqui através do Saúde na TV a professora Rosânia Moreira e falando sobre um avanço dentro da fisioterapia, que é a microfisioterapia. É um assunto muito interessante. E, Rosânia, continuando, eu estou vendo assim a multiplicidade e a diversidade de patologias. Você saiu desde um refluxo, passando por algumas dores lombares, chegando até mesmo, como você falou nessa última exemplo seu, um tumor de pele. Quer dizer, então a microfisioterapia hoje, quem está em casa, vamos dizer, pode se beneficiar dela em diversas áreas. Sim. Dores de cabeça, dor lombar, quer dizer, o que a pessoa está sentindo, você vai buscar através da técnica da microfisioterapia algum tipo de resultado. É isso? Sim, buscar na história de vida daquela pessoa o que acabou acarretando para ter esse sintoma. Então, exemplificando, vamos dizer que num período de gestação, a mãe teve um aborrecimento muito grande, teve um problema no trabalho, teve um problema familiar. Aí essa criança, depois de nascida, teve um outro tipo de aborrecimento quando entrou na escola. Aí arrumou um primeiro namoradinho. E aí teve também um aborrecimento nesse período. Aí teve problema no trabalho, aí teve problema na faculdade. Então, eles vão se acumulando. Chega ao ponto de isso virar um sintoma. Então, eu estou dizendo assim, por exemplo, uma tristeza, um aborrecimento. Então, aí a pessoa fica com uma rinite alérgica, que trata, não melhora. Então, às vezes, essa rinite está relacionada desde o tempo dessa lesão, desse problema da mãe no período gestacional. Entendeu? Porque está associado a essa sensação de tristeza, de mágoa, desde a fase embrionária, desde o tempo da gestação. Então, a gente trata de todas essas situações que se desencadearam nessa questão que ela está sofrendo hoje, que é essa rinite alérgica, por exemplo. Rosânia, as pessoas que estão assistindo em casa, muitos verão realmente se interessar, não há necessidade, vamos dizer assim, de houver um encaminhamento médico específico para você, quer dizer, você atende no seu consultório, né, pessoas mesmo que não vieram indicadas por médico, ou seja, indicação de pacientes que já atenderam com você, que recomendou para o familiar. Sim. Então, isso é possível, né? Sim, é possível. Inclusive, a maioria das pessoas não vem mesmo indicada por médico. Ou vem indicado por um colega, que é alguém que fez, viu na internet, que também hoje tem esse fácil acesso, né, da comunicação, soube através às vezes até um comentário de um médico, mas não precisa. É um tratamento que inclusive não é invasivo, né? E como ele é complementar a qualquer outro tratamento que o paciente está se submetendo, não tem nenhuma contraindicação. Ok. Eu sei que você, como já atuou muito na área de ensino, né? Hoje, a microfisioterapia, ela já faz parte, vamos dizer, dentro
da faculdade de fisioterapia já está inserido na grade curricular? Isso ainda é uma coisa que ainda está se estabelecendo? Como é que é essa? A microfisioterapia, ela é uma especialidade hoje, né? Sim. É um curso feito em aproximadamente 2 anos e quem dá as aulas são um grupo de brasileiros atualmente, mas quando eu fiz a formação, eu ainda fiz com os franceses, com o Grosjean e com o Benini. E hoje, então, o Benini, o Grosjean é bem velhinho, já tem cerca de 80 anos, então ele não tem vindo mais tão regularmente para o Brasil. E então é uma formação extra. Sim. Na faculdade, às vezes me convidam, né? Eu já fui convidada 2 vezes para dar palestras sobre isso, mas não é inserido. Faz parte de terapias manuais, uma vez que eu não uso nenhum equipamento e sim o trabalho da mão. Mas não é inserido no protocolo, na grade curricular, não. Ok. Você que está em casa, então, que interessou, gostou da entrevista, né? A professora Rosânia está atendendo, Rosânia, o seu consultório? É na Avenida Zurita, 505, do lado, próximo ali ao terminal de ônibus, ao ginásio de esportes, do lado do sindicato. Então, telefone de contato? É 3544-7588. Então, você gostou da entrevista, quer assistir de novo? Inclusive, nosso programa é hoje, às quartas-feiras, às 19h45, mas tem reprise também às sextas-feiras, às 18h15. Rosânia, um prazer muito grande falar com você, acho que muito importante realmente essa inovação, você vem trazendo aqui para Araras mais esse avanço na área da fisioterapia, né, como especialidade, como algo a mais oferecer. Eu queria então te agradecer e deixar suas últimas palavras, fechando esse assunto da microfisioterapia. Eu que agradeço a oportunidade, a vocês, a Opinião TV, e é sempre um prazer, né, daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei fazer e faço com carinho, faço com amor, então acho que por isso faço bem. Então é um prazer poder divulgar, poder falar, poder orientar, e às vezes se alguma pessoa realmente tiver necessidade, tiver vontade de conhecer, independente de fazer, pode passar no consultório, a gente conversa um pouquinho. Eu estou sempre à disposição. E você falava, inclusive, que você faz palestras, quer dizer, você Sim. não só na faculdade de fisioterapia, mas se alguma outras, entidades te convidar, escolas, sim, claro, igrejas, né, não sei, sim, algum tipo de associação que sim, queira, você também ministra palestras nessa área. Sim, também, estou disponível para isso também. Muito obrigada. Então tá, muito obrigado então. Você que está em casa, gostou do programa, já sabe, sexta-feira nós vamos ter a reprise às 18h15 e até a próxima quarta-feira, às 19h45, com um novo programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida.